Queria iniciar dando as minhas boas-vindas e agradecendo a presença aqui dessas tantas mulheres militares que visitam o Senado Federal nesse momento, participando de uma outra atividade, mas que, saindo dessa atividade, estão aqui há tantos minutos na galeria, enchendo as galerias do Senado, só de mulheres, para acompanhar os trabalhos nossos. E, por coincidência, tiveram a oportunidade de ouvir algumas mulheres se revezando nesta tribuna. Então, parabenizo a todas aqui presentes, agradecendo, em nome da nossa bancada feminina, também a presença, a participação de todas vocês no trabalho e no conhecimento do trabalho do Senado. Muito obrigada. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e caros visitantes, nesse debate de hoje, muitas coisas importantes foram tratadas. A nossa querida senadora Rose de Freitas tratou da temática da terceirização, que também considero uma temática extremamente importante para a vida dos trabalhadores brasileiros, da economia nacional, e principalmente ponderou que a necessidade que nós temos de tratar dessas questões buscando entendê-las de maneira mais complexa e mais completa. Porque muitas vezes é vendida por alguns meios de comunicação, por alguns discursos, por alguns interesses, a ideia de que uma única e só medida ela é redentora, capaz de resolver todos os problemas da economia nacional. E que basta se fazer um projeto como esse que foi aprovado na Câmara dos Deputados sobre a terceirização, abrindo, inclusive, a condição de se instalarem empresas terceirizadas em atividades fins, que elas resolvem o nó da economia brasileira. Ora, é claro que isso é uma simplificação profundamente superficial do que é a complexidade de uma economia como a economia do Brasil. Até porque, se fosse isso, certamente já estava resolvido. Nós temos certamente que nos abrir a discutir a modernização da economia brasileira para lá dos limites em que alguns representantes do próprio capital veem esta economia. Até porque que modernidade está se falando? Uma modernidade industrial, de um momento de indução industrial, uma modernidade de terceirização na área de serviços, uma análise de uma economia pós-moderna, pós-industrial, como é que ela se relaciona com os elementos da força de trabalho. Nada disso está posto. O que está posto no debate que vi até então ocorrer é um debate pobre, que tenta colocar num único projeto, um projeto que levou grande parte do tempo sem debate dentro da Câmara dos Deputados e que agora é colocado quase que a toque de caixa para ser votado, como se ele fosse significar a resolução dos problemas dos trabalhadores brasileiros. Não resolve, precariza, e é claro que nós queremos debater profundamente a necessidade de regulamentação dos direitos dos trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque os trabalhadores terceirizados no Brasil hoje se encontram numa condição de mão de obra de segunda categoria. Elevá-los a uma condição de ter garantias e direitos não pode significar reduzir o direito dos demais, para igualá-los numa só condição. Então, nós temos toda a abertura. Acho que o Senado Federal deve, com o equilíbrio que lhe é característico, eu não acho que o Senado é expressão, e nem nunca foi, apenas de uma força conservadora. O Senado, há muito, neste país, tem significado um espaço de debate mais equilibrado sobre os problemas da nação.
E nós temos que assumir esse debate com muito rigor, fazendo com que ele passe por aquilo que é o coração, o pulmão, a vida do Senado Federal, que são as suas comissões, e estabelecendo o necessário e indispensável processo de debate com a sociedade brasileira, com os representantes dos trabalhadores brasileiros, com os trabalhadores terceirizados, com os trabalhadores não terceirizados, para que nós possamos apresentar realmente um projeto que possa garantir direito aos trabalhadores que hoje têm os seus direitos precarizados, que são os trabalhadores terceirizados no Brasil. Então, eu quero me associar à senadora Rose de Freitas, que aqui explicitou tão bem o seu pensamento e com o qual eu quero me solidarizar. Além da solidariedade que faço ao presidente da Casa, pelo fato de ter mantido também uma posição muito serena em relação a isso, e de dizer que eu, a senadora Vanessa, o senador Lindbergh, tantos outros senadores, Vossa Excelência, inclusive, estivemos hoje na sala do presidente do Senado Federal, justamente para propor que nós possamos ter uma definição do rito de tramitação de algumas questões com as quais nós temos interesse total em debater com a sociedade brasileira. Nós não queremos fugir ao debate de nenhuma questão. Nós estamos aqui para assumi-los todos integralmente, mas não assumir um debate iniciando por posições preconcebidas, por posições que possam ter um debate profundo com os diversos representantes da sociedade brasileira. E caberá a nós apresentar aqui, ou representar cada um de nós, aqueles que nós costumamos representar quando não nos elegemos. Quem se elegeu com o voto do trabalhador brasileiro, certamente vai ter que representar aqui, ou deverá buscar representar, os interesses e os valores do trabalho, do direito do trabalhador. E assim por diante. O debate é profícuo, o espaço é para isso que existe o parlamento, para negociar as posições existentes na sociedade, ouvindo a sociedade, e não atropelando o debate, surpreendendo a sociedade. Mas eu pedi tempo para falar, senhor presidente, porque quero me solidarizar profundamente com o povo da cidade do Salvador. O povo desta cidade que mora no meu coração, e tenho certeza que falo em nome de toda a bancada do Senado Federal, da Bahia, pelas dificuldades que o nosso povo de Salvador enfrenta nesse momento, assim como outras cidades do nosso estado enfrentaram já há alguns dias, com a intensidade das chuvas, especialmente na área do Recôncavo e da região metropolitana de Salvador. Mas ao término, ainda não terminamos o período de chuvas, mas nesses últimos dias, nesse fim de semana especialmente, acometida de uma virose, eu não tive condições de poder visitar as áreas atingidas em Salvador de forma mais agravada pelas chuvas. E, infelizmente, em pouco espaço de tempo, nós temos um resultado muito triste para a nossa cidade, que é a perda de 15 vidas. Eu fui prefeita de Salvador. Eu vivi este mesmo drama. Eu sei que um prefeito de uma capital como Salvador, que tem uma geografia bastante acidentada e caracterizada por morros, muitos deles sem segurança, nesse período, a partir de abril, que é o período que se iniciam as chuvas em Salvador, é um tempo de intranquilidade para as administrações e para os prefeitos. E eu quero me solidarizar com as famílias das vítimas, com a população da minha cidade, com o prefeito da cidade, e, além de me solidarizar com o prefeito, parabenizar o governador pelas ações, as iniciativas, o apoio que tem dado à prefeitura para que ela possa socorrer
as pessoas que estão sendo atingidas pela chuva. E digo isso de um lugar de alguém que, quando foi prefeita, não teve este apoio para viabilizar isto que está acontecendo. Mas, daqui, inclusive, dizer ao prefeito da minha cidade, da capital do meu estado, que ele pode ter certeza que eu falo de coração e falo sem ter combinado antes, mas com absoluta confiança de que é o posicionamento de toda a nossa bancada de senadores baianos, que Salvador não deixará de contar conosco para toda e qualquer ajuda que precise na superação das dificuldades que se encontra nesse momento. Senadora, tive o apoio, naquele período, por 3 vezes, durante a minha gestão, senhor presidente, aconteceram fatos dessa natureza. Num período, cheguei a ser acusada por um governador em exercício à época. No outro, tiveram tentativas de impedir ajudas do governo federal. No outro, recebi a ajuda do governo federal e quero dizer aqui de público, o ministro José Serra, ministro do Planejamento naquele momento, socorreu a cidade de Salvador, permitindo com que eu pudesse construir e entregar 950 casas para os desabrigados da chuva na minha cidade. Isso é um exemplo de ação que pode e deve ser feita quando as diversas esferas de governo atuam de forma coletiva. No momento que nós enfrentamos em Salvador, é o momento de mostrarmos que o nosso valor é o valor republicano e o interesse do povo. Portanto, Salvador, o governador Rui Costa cresce na minha admiração quando se coloca de forma correta para socorrer a cidade e para socorrer, também ajudar a socorrer o prefeito. E, principalmente, porque as características que tem a nossa cidade levaram, durante todos esses anos, a um nível de investimento permanente, desde os anos 80, que os diversos prefeitos de Salvador têm feito esforço de investimento em contenção de encostas, porque esta é uma política pública que não pode ser interrompida por qualquer que seja o prefeito ou a administração, porque ela diz respeito à vida do povo da nossa cidade. As ocupações desordenadas, a forma em que a cidade cresce e, muitas vezes, a incapacidade de fazer a limpeza adequada dos canais, ou mesmo a falta de uma política clara que estimule o recolhimento do lixo nas áreas mais distantes, a concentração de lixo, e isso é muito visto no momento em que há o deslizamento de terra, como o lixo impacta descendo, como se uma bola de neve se formasse, sendo que essa bola é de lixo, para levar com toda a força a terra abaixo, caindo sobre as comunidades que estão por baixo, ou derrubando as casas que estão em cima. Tudo isso demonstram a fragilidade de uma cidade que não pode viver sem os investimentos do governo do Estado e do governo federal para protegê-la. E, independente de quem esteja na direção daquela cidade, tenha sido apoiado pela presidente da República, ou pelo governador, ou por nenhum deles tem o direito de faltar à cidade de Salvador neste momento. E é por isso que eu utilizo esse momento para registrar a minha solidariedade, o meu apoio. Sei que o ministro de Integração Regional e Nacional, melhor dizendo, e o chefe e a Defesa Civil Nacional estarão em Salvador nesta quinta-feira para visitar diversas das áreas atingidas com o governador Rui Costa, e queremos ter a oportunidade de acompanhar as medidas e poder lutar para que a nossa cidade supere esse momento de dificuldade. Uma parte, por favor, senadora.
Em nome de todos os senadores, eu quero me solidarizar com o povo de Salvador, com o povo baiano por esse momento difícil e fazer um registro. Penso que nós estamos vivendo um momento de uma nova cultura política de gestão em nosso país. Do governo do presidente Lula para cá, eu penso que nós conseguimos ver por parte da União uma ação republicana nesse aspecto. E isso vem, né, ganhando espaço também na gestão nos estados. Por isso é possível a União, o Estado e os municípios se juntarem hoje, independente das colorações partidárias, e atuarem no sentido de poder ajudar a população a superar suas dificuldades e seus problemas. Eu acho que é um momento novo que a gente vive na gestão nesses últimos 12 anos e a senhora, com esse registro, só vem reafirmar essa política republicana de operar o Estado brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero, no entanto, não deixar de passar, fazer um registro muito breve, que a senadora Vanessa já se prepara para falar, que esta semana, dia 28 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional da Caatinga. E eu não posso deixar de registrar isto aqui. Esse bioma ocupa 11% do território nacional, abrange quase todos os estados da região Nordeste, além de parte de Minas Gerais. É o único bioma exclusivamente brasileiro e, segundo pesquisadores, é também o mais frágil. Só na Bahia, a Caatinga é predominante em mais de 300 mil quilômetros quadrados, 53% do território do Estado. Celebrada desde 2003, a data é uma oportunidade única de voltarmos a debater os problemas que enfrentam diariamente os mais de 27 milhões de habitantes da região, além de propormos alternativas para essa população majoritariamente pobre e absolutamente aguerrida. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, a Caatinga é um bioma de enorme diversidade e abriga inúmeras espécies de animais e plantas. É um grande universo onde habitam onças pintadas, capivaras, ararinhas azuis e diversos animais que vivem entre umbuzeiros, jatobás, juazeiros, muricis, entre muitas outras espécies. Todo esse patrimônio, no entanto, está cada vez mais ameaçado por um modelo predatório de exploração, modelo esse historicamente equivocado. Apesar da adversidade do clima da Caatinga, boa parte da ocupação do território ocorreu por meio de currais de gado. A demanda por áreas de pastagem tem modificado a flora da região. Ainda hoje, a exploração da Caatinga se utiliza de métodos extrativistas nada sustentáveis. A lenha nativa, por exemplo, é explorada para fins domésticos e industriais de forma ilegal, gerando enorme pressão sobre a mata nativa. O modelo de agricultura itinerante, que prepondera no local, inclui desmatamentos e queimadas desordenadas. Cada terra explorada até seu último nutriente e, em seguida, abandonada. Enfim, a carência de água típica da região não é só consequência do clima, mas também de um processo de desertificação que se refere diretamente à falta de sustentabilidade do sistema de produção de alimentos. Dados do IBAMA, coletados por satélite em 2009, mostram que apenas 53,38% da Caatinga permanece viva. O restante foi destruído. O dado por si só já é alarmante, mas ele fica ainda mais assustador se compararmos a área remanescente do bioma entre um ano e outro. Já finalizo, senhor presidente. Entre 2008 e 2009, por exemplo, 1.921 quilômetros quadrados de cobertura vegetal foram arrasados. Isso significa perder em apenas um ano mais de 2,5 vezes a área correspondente à cidade do Salvador. Já é passada a hora de voltarmos nossos mais prementes esforços para esse problema. Portanto, senhor presidente, não quero me alongar, porque tem uma outra senadora que nos aguarda, mas nesse pronunciamento abordo justamente a necessidade
de nós adotarmos uma nova política para a defesa do bioma da Caatinga no Brasil. Podendo, claro, com o governo, podendo protagonizar um novo momento, cabendo ao governo o apoio financeiro a agricultores que comercializam lenha para fomentar o reflorestamento, o estímulo à pesquisa para a descoberta de novas técnicas de plantio sustentáveis, o zoneamento de boas espécies para replantio, a criação de linhas de crédito para pequenos agricultores associadas a programas de assistência técnica, além, é claro, do incremento de ações de educação ambiental na região. Hoje já existem bons exemplos de programas desenvolvidos no semiárido brasileiro. Lá na Bahia, lá no sertão de Canudos, uma ação que, inclusive, temos sido uma grande defensora e apoiadora, trata do projeto Canudos, que propõe soluções inovadoras, aptas a reforçar e aperfeiçoar a infraestrutura socioeconômica local e o seu sistema produtivo, capacitando a população para a preservação do patrimônio ecológico, histórico e cultural da região, ajudando a superar os desafios da realidade do semiárido. Nas andanças pelo interior, sempre me deparo com alguma ação bem-sucedida ligada também à área do turismo. O turismo sustentável, combinado com a conscientização sobre o manejo correto dos recursos naturais, gera renda para as famílias pobres e tem um potencial de desenvolver toda a região de forma não predatória. Quando me refiro aqui ao programa de Canudos, também lá nós discutimos Canudos, a marca que tem Canudos para o Brasil, histórica daquela guerra. Tem o desenvolvimento de fórum de desenvolvimento sustentável, com agricultura familiar, com agricultores, a discussão do próprio açude de Cocorobó e a necessidade de sua redefinição, de modernização das técnicas de abastecimento humano, de abastecimento das cidades e mesmo da técnica de irrigação usada naquela região, mas também a possibilidade de Canudos, como cidade cenográfica, se tornar um grande destino de visitação turística dentro do baiano, do sertão da Bahia. São essas e outras questões que eu gostaria de anunciar, que debato nesse meu pronunciamento, que peço a Vossa Excelência que possa dar conhecimento na sua integralidade à Casa, mas que, no seu resumo, quer dizer que a Caatinga é um bioma exclusivamente nacional, que cabe ao povo brasileiro defendê-la, que nós, nordestinos, dependemos dela para a nossa sobrevivência no semiárido. E precisamos, portanto, de uma relação que seja uma relação moderna, de preservação e de convivência com as dificuldades do semiárido, mas a manutenção do bioma Caatinga, respirando e renovando a vida no semiárido brasileiro. Muito obrigada.